Bem-vindos ao segundo simpósio da APESP, Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo, realizado em comemoração aos 30 anos da associação e em homenagem ao professor Mário Gonçalles. Este evento é organizado pela APESP, pela gestão da APESP, que inclui os 6 integrantes da diretoria e mais 4 pessoas. Queremos agradecer a todos os convidados e a todos os participantes, a todos que possibilitaram a realização deste evento, a ACAPES, por financiá-lo, a Universidade de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, assim como a Universidade Federal de São Paulo e a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e ao Memorial da América Latina, por apoiarem o evento. Às empresas privadas que apoiam o evento, aos que trabalham na organização, a todos os monitores, funcionários e estagiários. Por fim, agradecemos especialmente a Maria Teresa Celada pelo trabalho conjunto com a organização e ao professor Adriano Pablo Fanro pelo apoio constante. Para coordenar esta mesa de abertura e também para fazer uma fala, nós convidamos a professora Neide Gonçalles. Não sei, a gente fica tão baixinho aqui que eu tenho a impressão que fica assim, mas acho que vocês podem me ver. Bom, é muito difícil, eu devo dizer para vocês que é muito difícil este dia e este lugar para mim hoje, particularmente difícil. Nesta mesa que hoje me cabe coordenar, nesse dia 13 tão simbólico, em que se completam exatamente 7 meses da morte do homenageado, o professor Mário Miguel Gonçalles, que foi meu companheiro durante quase 44 anos, eu vou tratar apenas de fazer uma breve introdução para dar espaço aos demais colegas, para que eles falem, porque hoje eu me sinto um pouquinho afetada para falar muitas coisas. Mas eu preparei aqui umas palavras muito rápidas e eu vou proferir essas palavras e depois eu vou passar para os demais colegas para que eles façam as suas reflexões, porque hoje eu não estou muito preparada para reflexões, porque a emoção é mais forte do que a razão, com certeza. Bom, de qualquer modo, eu acho que vale a pena, e eu parei sobre isso, né? Eu acho que vale a pena pensar que o título que foi dado a esta mesa, com esse binômio que aparece separado por uma barra, histórico e perspectivas, barra, homenagem ao professor Mário Gonçalles, depois do fragmento inicial, o espanhol no Brasil, não é meramente casual. Mário Gonçalles tem tudo a ver com o histórico do espanhol no Brasil. E por tudo que fez e que nos deixou, com as perspectivas, com tudo que temos pela frente, ou seja, muito trabalho e muita luta, que foi o que ele fez e estimulou a que fizéssemos durante toda a sua vida. Entre as muitas coisas que Mário Gonçalles nos deixou, associações, organizações diversas, escritos, impôs gestões, ensinamentos escritos e a memória de longas conversas em mesas redondas e quadradas, como ele gostava de dizer, né? Enfim, entre tudo isso que ele fez, hoje comemoramos 30 anos desta associação, de cuja reunião de fundação eu tive o prazer de participar numa manhã quente, dentro de uma sala das colmeias, onde então funcionava o errante curso de letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, por cujos espaços e por cuja consolidação o professor Mário também lutou até o fim de sua vida. Ele era o empreendedor, foi ele que lançou a ideia de fundarmos uma associação de professores de espanhol no estado de São Paulo. Foi a segunda associação no Brasil, porque o Rio de Janeiro, que já tinha articulado a obrigatoriedade do espanhol no estado, já possuía, um ano antes, organizou a sua associação de professores.
Eram ainda tempos de ditadura, aqui e em vários países de língua espanhola. O nosso presidente, que era João Batista Figueiredo, aquele que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo, ele era o que nos governava. Mas a nossa ditadura já estava decadente, afetada pela inflação alta e crônica, em parte uma consequência do que se havia denominado o milagre brasileiro. E se iniciava nesse período um movimento pró-democracia, o Diretas Já, que nos levou às ruas e encheu de esperanças depois frustradas. Esse era o panorama histórico que nós vivíamos quando fundamos a Associação de Professores de Espanhol, e com uma certa resistência, porque nós ainda éramos relativamente vigiados quando fazíamos reuniões que não eram previstas institucionalmente. A situação do espanhol no Brasil à época era diferente da de agora em muitos aspectos, sobretudo em relação ao estatuto que dessa língua, ou seja, o espaço que ela não ocupava naquele momento. Ela sempre esteve ali presente entre nós, ou seja, nós tínhamos cursos de formação de professores já, isso vinha de muitos anos, mas nós não tínhamos na época espaços oficiais para os nossos formandos. Ou seja, eles se formavam e não encontravam um espaço nas escolas, eles iam trabalhar em cursos livres e em outras, enfim, outros espaços, mas não havia um espaço mais regulamentado, enfim, oficial para o ensino do espanhol. Sobretudo no campo da educação mesmo, oficial brasileira. Mas algo já se podia antever sobre as mudanças que viriam, para bem ou para mal. Algo que levou a que começássemos a nos organizar naquela época e a pensar em que passos poderiam ser dados no sentido de mudar aquele panorama, no sentido de encontrar novos espaços e de mudar o estatuto que essa língua tinha até então. Algumas gestões ocorreram desde aquela época da fundação. Aqui temos um dos que me antecederam, né? Quer dizer, o Esteves foi presidente, o Mário voltou a ser presidente, o Esteves foi presidente em mais de uma gestão, enfim, tivemos várias gestões, né? Inclusive a do próprio fundador da associação, até que eu assumisse a presidência da associação já na metade da década de 90, ou seja, passaram-se mais de 10 anos até que eu chegasse a ser da diretoria, dirigir a diretoria da BESP. Aí já com um panorama bem mudado em vários sentidos para o espanhol no Brasil. Em São Paulo, nós já tínhamos, nessa época, os centros de línguas que o então governador Orestes Quercia criou para não cumprir a promessa que fizeram em sua campanha para governador de implantar o ensino obrigatório do espanhol no estado de São Paulo. Ele encontrou o subterfúgio dos centros de línguas que, enfim, a gente sabe que tem aspectos muito bons, mas foi uma manobra para não colocar o ensino do espanhol, não cumprir o que ele havia prometido de colocar o espanhol como língua obrigatória no estado de São Paulo. Nessa época, nós já começávamos a ter as assessorias linguísticas vinculadas à Embaixada Espanhola, né? Com as quais, na ocasião, mantínhamos uma relação bastante cordial, mantivemos e creio que, de certa forma, mantemos até hoje, né? Apesar de alguns percalços, né? Alguns problemas no meio do caminho, né? E também de colaboração. Mas já naquela época se podiam ver algumas investidas por parte da política espanhola no sentido de ocupar um espaço central na questão do espanhol no Brasil. Entre elas, a de estimular a criação de uma federação de associações, algo que se discute até hoje, em que algumas das entidades, algumas associações praticamente fantasmas, por vezes associações de um único sócio, nem sempre sequer professor de espanhol, pesavam
ou pesariam, tanto quanto outras bem constituídas. Eu acredito que essa é uma luta que nós temos até hoje. Já lutávamos isso em 1994, 1995, quando eu estava na gestão da associação. Em função disso, e de alguns fatores mais, e sempre com muita luta, muita coragem, muita participação de vários dos que aqui estamos, e também do homenageado, a nossa TESP sempre conseguiu resistir a todas essas pressões e também frear muitíssimas investidas que poderiam ter significado a perda de nossa autonomia e de nossa liberdade. Guardo boa memória dos encontros regionais que fizemos, que algumas vezes deram origem a uma modesta, porém correta publicação. Vários números acabaram sendo publicados de uma revista da APESP com uma espécie de atas de ponências feitas em congressos, né? E nem sempre guardo tão boa memória dos congressos nacionais de professores de espanhol. Muitos deles foram muito bons, mas muitos deles foram muito problemáticos. Estes últimos, os congressos, muitas vezes estiveram a serviço de interesses políticos e privados alheios aos da nossa classe, mas perniciosamente sedutores. E a pesquisa e as reflexões de natureza política, inclusive de política linguística, começaram, nesses congressos, a ficar à margem em benefício da propaganda escandalosa de livros, cursinhos no estrangeiro, viagens, espelhinhos de várias natureza. Em boa parte, por esse quase banimento da pesquisa nos congressos nacionais de professores, hoje bastante superada graças à resistência e à atuação de algumas associações, entre elas a nossa, e pela quase total dominância desses espaços por interesses alheios, mais uma vez Mário Gonzalez levou adiante, junto com alguns colegas visionários e idealistas de São Paulo e do Rio de Janeiro, quase todos ex-alunos de nossa pós-graduação aqui na USP, a criação da Associação Brasileira de Hispanistas, que hoje já vai cumprir 13 anos e realiza belíssimos congressos bianuais, além de publicar uma importante revista, a Beate, cujo comitê editorial Mário coordenou com a ajuda de vários colegas aqui presentes e, sobretudo, em especial, ele faria questão que eu dissesse isso, da minha colega e amiga Maite Serrada, que ficou com a herança do último número que ele não pôde completar. Ele coordenou esse comitê até o início do mês de fevereiro deste ano, mas não chegou a completar nem a ver o 4º número publicado. Mas certamente gostaria muito do resultado que isso obteve graças ao trabalho dessa comissão tão empenhada. Enfim, eu comemoro aqui, com o coração apertado, esses 30 anos, que também são 30 anos intensos e felizes da vida do Mário Gonzalez e da minha própria vida. Digo felizes porque ele amou muito tudo o que fez. E por isso, ao falarmos de perspectiva, não temos como não pensar nele. Ele acreditava na força da história e nos deixou uma história que certamente marca e marcará o que fazemos e o que faremos. Sem virar as costas para o passado que nos constitui e nos constituiu, ele sempre olhava para frente. Era homem de planos, de projetos, um dos quais era participar na organização deste evento. Tomara que a gente consiga fazer um evento à altura dos sonhos dele, mas, sobretudo, à altura das nossas próprias expectativas e necessidades, duas coisas que ele sempre respeitou. Que neste espaço ninguém se cale, ninguém nos cale, e que todas as vozes apareçam e deixem a sua mensagem. Muito obrigada.
Desculpem. Então, eu vou passar a palavra aos colegas que vão apresentar textos nessa mesa. E o primeiro deles é o professor Antônio Esteves, que foi um dos presidentes da associação, que na sequência de uma das gestões do professor Mário, inclusive, né, esteve com ele, compartilhou com ele diretorias. Além disso, foi orientando o professor Mário de doutorado. Então, ele é professor da Unesp de Assis, né, e vai nos contar um pouco a respeito da sua experiência. Muito bom dia a todos. Falar depois da Neide sempre é muito complicado, né? Pelo que a Neide representou em todos esses anos, representa ainda junto com o Mário nessa luta do ensino do espanhol, o estudo do ensino do espanhol no estado de São Paulo e em todas as atividades associadas a isso. Eu sou pisciano e sou muito sentimental, então daqui a pouco eu já estou chorando. Mas vamos lá. Eu vou dividir a minha fala em três momentos. O primeiro deles, o ensino do espanhol, o espanhol no Brasil, histórico e perspectivas. Depois, entro na história, né, quando a história já estava bem adiantada. Aí tem um período em que fica meio difícil separar a minha atuação da atuação do Mário, uma vez em que trabalhamos juntos durante mais de 10 anos e em quase todos esses projetos que a Neide citou, estivemos juntos. Bom, os estudos hispânicos em geral e o ensino da língua espanhola no Brasil e, consequentemente, no estado de São Paulo, estão associados ao contexto geral da educação e sofrem os mesmos percalços da educação. A Neide até já tocou essa questão. Desse modo, seus problemas são de diversas ordens, originados, segundo o meu ponto de vista, por dois problemas estruturais. O primeiro deles é a pouca valorização dada pelo Estado brasileiro à educação como um todo. A gente não consegue falar no ensino do espanhol sem ver o problema, como o Brasil encara a educação. O segundo, associado ao primeiro, é a pouca valorização das ciências humanas nesse processo. E ainda no caso dos estudos hispânicos, soma-se o fato de que, sendo a cultura brasileira voltada para a Europa, inicialmente, e para os Estados Unidos, posteriormente, tem valorizado pouco as culturas de língua espanhola e hispânicas. Episodicamente, há momentos em que tais culturas adquirem mais prestígio, ocorrendo, então, o incremento no interesse desses estudos. E foi o que a gente viveu nos últimos, digamos aí, 20 anos. O ensino do espanhol no Brasil, vamos partir do princípio que tinha começado em 1919, quando o Colégio Pedro II inclui a disciplina de língua espanhola entre as disciplinas que oferecia. De 1919 a 1913 são pouco menos de um século. Na política, neste século, nós passamos pela República Velha, Revolução de 30, ditadura de Vargas, democratização, ditadura militar e redemocratização. 5 constituições, cada qual com uma visão diferente de educação, 3 LDBs, uma reforma universitária, a da ditadura militar de 1968. Passamos por várias concepções teóricas e metodológicas na linguística e na literatura que discutem as formas de se ver as manifestações linguísticas, artísticas e culturais.
E nas últimas 2 décadas, estamos vivendo uma mudança de concepção de comunicação e, consequentemente, de conhecimento. Parece que estamos abandonando o reino da palavra escrita para o império das imagens com retransmissão rápida. Tudo isso tem a ver com o ensino do espanhol e das culturas hispânicas em nosso país. Eu não vou entrar, então, na questão do ensino da língua espanhola no Brasil, que parece ter surgido em 1919, quando o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro incluiu a disciplina como optativa, status que ela manteve até 1925. Depois, mais para frente, com a organização da USP, em 1934, surge oficialmente o ensino de língua e literatura espanhola no estado de São Paulo. Oficialmente, começou apenas em 1940. No final da década de 50, são criados no interior do estado alguns institutos isolados, mantidos pelo poder público, que também incluíram o ensino da língua espanhola e dos estudos hispânicos entre os seus cursos. Entre eles, por sua continuidade, merece destaque a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis e a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto. Nesse processo, a universidade pública desempenha um importante papel formador. Nesse contexto, surge no início dos anos 80, como resultado da inquietação de um grupo de hispanistas e professores de espanhol, a maior parte dos quais vinculados à universidade, a necessidade de se discutir conjuntamente com os estudos hispânicos em si a questão das políticas linguísticas, em especial no que toca ao ensino do espanhol como língua estrangeira. Se vocês quiserem complementar, atualmente há uma vasta bibliografia sobre o histórico do ensino do espanhol no estado de São Paulo. Eu destaco aqui, está em ordem alfabética, não em ordem de importância, embora todos sejam muito importantes, um texto da Márcia Paraquet, que saiu na revista Caderno de Letras da UF em 2009, um livro da Denise Cristina de Lima Picanso, que é um livro muito interessante, que se chama Memória, História e Ensino do Espanhol, de 42 a 90, conta a experiência do Paraná, que foi um dos poucos estados onde houve na época da ditadura, você sabe que a disciplina de língua espanhola praticamente desapareceu do ensino público, e o Colégio Estadual do Paraná manteve, foi um dos poucos casos em que manteve. É um trabalho muito interessante. O trabalho da Fernanda Castellano Rodrigues, Língua Viva, Letra Morta, Obrigatoriedade e Ensino de Espanhol no Arquivo Jurídico e Legislativo Brasileiro, a tese de 2010, e o livro saiu pelo Humanitas em 2012, e 2 suplementos do Anuário Brasileiro de Estudos Hispânicos, um de 2000, El Hispanismo em Brasil, e outro de 2007, que é o suplemento do Jubileu de Prata da PET. Esses são documentos básicos para os que estiverem interessados na história do ensino da língua espanhola no Brasil. Aí eu entro na segunda parte, que é a questão da PESP e o ensino do espanhol em São Paulo, 3 décadas. A Neide já falou da fundação da PESP em 83, seguia, naquele final de ditadura, um movimento nacional. A do Rio de Janeiro, a PR, já tinha sido fundada em 91, e é um marco importante porque vincula as discussões a vários âmbitos do conhecimento: educação, metodologia de ensino, linguística aplicada ao ensino de línguas estrangeiras, estudos culturais, política linguística, coincidindo com a implementação do Mercosul, estudos coloniais, entre outros. O professor Mário Gonçalves, no início desse processo. O professor Mário Gonçalves, como a Neide já colocou, foi um dos idealizadores da PESP e quem colocou em prática a sua implementação e concretização. Eu não estou entre os fundadores da PESP. Em 1993, eu estava
83, desculpa, eu estava na Espanha fazendo um curso, o famoso curso do Instituto de Cooperação Ibero-Americana, que formou praticamente todos os professores da minha geração, no qual, inclusive, o Mário fez no final dos anos 60. Neste primeiro momento, eu vou cruzar de maneira proposital a trajetória do Mário, os primeiros anos da PESP e a minha própria trajetória. Eu não irei além dos primeiros 12 anos, uma vez que a Neide já se referiu ao período em que ela foi presidente da associação, entre 95 e 97. Apenas como curiosidade, eu aponto os primeiros presidentes da PESP. O Mário foi presidente entre 83 e 89. Eu fui presidente logo em seguida, eu participei dessa última gestão do Mário, eu fui secretário da associação. 87 e 88. Eu fui presidente de 90 a 93, a Gretel, que foi a terceira presidente, de 93 a 95, e a Neide, de 95 a 97. Eu nunca fui aluno do Mário. Conheci o Mário praticamente no âmbito da PESP. Eu não sou ex-aluno da USP, eu fiz a graduação em São José do Rio Preto, e eu conheci o Mário durante o segundo Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol, realizado na USP, nos dias 23 e 26 de setembro de 87. Quem me apresentou o Mário foi uma colega do meu curso de Madrid, de 83, que na ocasião era orientanda de mestrado do Mário, a Maria Eunice Arruda, da Universidade Federal do Ceará. Nessa ocasião, o Mário, com sua peculiar boa vontade, me convidou para me afiliar à PESP. Então, eu entrei na PESP em 1987. Por essa época, eu era professor de espanhol em uma faculdade particular da Zona Leste de São Paulo, a Faculdade Cruzeiro do Sul, que mais tarde se transformaria na Unixul. Eu dou então a palavra ao Mário em uma carta de recomendação, dessa que os alunos pedem para os seus professores quando vão pedir uma bolsa, vão fazer um projeto, uma coisa. E na ocasião eu tinha intenção de fazer um curso na Espanha da OFINES, Oficina Internacional de Informação e Observação del Espanhol, que muitos também fizeram, o Mário inclusive. E o Mário diz lá, na sua carta de apresentação, datada de 15 de março de 1990, conosco a professora Esteves, através de sua atuação profissional, especialmente por haber integrado a diretiva da PESP quando eu era presidente da mesma. Atualmente, es el quien preside dicha associação e desarrolla um importante trabalho frente à mesma. Claro que vocês têm que descontar, essas cartas sempre têm que ser positivas, para a gente conseguir a bolsa. Informa entre parênteses, claro, o Mário estava sendo sincero aqui, mas informa entre parênteses que eu não ganhei a tal da bolsa, eu nunca fiz o OFINES, mas aí são outras questões, talvez diferenças pessoais entre mim e o professor Alvar, que era o dono do OFINES na época, que eu já conhecia de ter feito em 83 o hispano-brasileiro. Nessa época, então, eu não era aluno do doutorado e da USP, nem era orientado do Mário. O Mário sempre teve muito claro o que desejava como ensino do espanhol no Brasil. E eu acho que algumas das suas ideias se fizeram realidade na criação da PESP e durante os primeiros anos da associação. A primeira ideia que o Mário sempre teve muito clara e sempre defendeu e lutou foi a questão do plurilinguismo, contra qualquer tipo de domínio. É necessário que as comunidades escolares escolham as línguas estrangeiras que queiram estudar nas escolas. Nesse sentido,
a própria famigerada LDB de 71, a 5692, ela era bastante maleável, ao criar um conceito vago, mais aberto à pluralidade, que se chamava língua estrangeira moderna, e que dizia que a forma de escolha era feita pela comunidade das escolas. Essa era uma, digamos, foi a abertura jurídica que se encontrava. O Mário sempre foi contra a obrigatoriedade. Na época em que o Rio de Janeiro conseguiu implementar a aprovação da língua espanhola nas escolas do Estado, na Constituição, 88, a gente tem que pensar que é o ano das Constituições. A Constituição brasileira e logo as Constituições estaduais, elas tiveram que se moldar a nova Constituição brasileira. E o Mário sempre defendeu e sempre atuou em conjunto com outras associações de professores. Eu cito aqui, em especial, a dos professores de alemão, que sempre estiveram junto, as de italiano, mas as de francês, mas principalmente os de alemão, que sempre estiveram juntos nessa luta. A outra noção que o Mário tinha era a noção de descentralização. E ele sempre atuou nesse sentido. Juntar todos os profissionais que atuassem no ensino do espanhol, da universidade às escolas de idiomas. Se vocês pegarem a lista dos fundadores da APESP, vocês vão encontrar professores, são poucos naquele momento, mas de todas as origens. As primeiras diretorias da APESP, nesse sentido, elas sempre tiveram representantes das várias universidades e dos vários níveis. A luta pela ampliação do ensino do espanhol em nosso estado deveria ser uma batalha de todos. Essa era uma ideia que o Mário sempre defendia. Eu relembro aqui a composição da diretoria 88-89, na qual eu participei por primeira vez. Eu podia ter pego todas as outras, mas essa dá um exemplo claro. O presidente era o Mário, a primeira vice-presidente, na época, a formação da diretoria era um pouco diferente. O presidente era o Mário, a primeira vice-presidente era a professora Liliana Fernandes, que na época atuava na Unesp de Assis. A segunda vice-presidente era a professora Maria Eulália Alsueta de Bartavuro, da Espanha Línguas Latinas. Eu era o secretário, na época, da Faculdade Cruzeiro do Sul. E a tesoureira era Ana Maria de Alsueta, também da Espanha. Quando em 88 e 89 começaram a funcionar os centros de línguas, criados pelo governo Quércia, logo em seguida os professores dos centros foram incorporados à diretoria. Eu dou um exemplo, na minha primeira gestão, 90-91, a secretária era a Shirley Maia Assali, que era professora do centro de línguas. Na segunda gestão, 92-93, a secretária era Maria Salete Pênis e Carone, do Centro de Línguas de São Caetano do Sul. E assim por diante. Então, sempre havia uma preocupação em integrar todos os professores de espanhol do Estado, mesmo aqueles das regiões mais distantes. Eu me lembro que sempre São José do Rio Preto era um problema, porque era mais longe e eram os mais reticentes. Retomando a importância da atuação da APESP nos primeiros anos, eu vou apontar para três, que a Leide já se referiu indiretamente, eu acho que três atuações da APESP, elas são importantes. A primeira era o boletim informativo. O boletim informativo era... O Mário sempre foi muito adiante do seu tempo. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheço a ter computador e foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com programas de computador. E o boletim era uma folha de papel em forma de folheto que era enviado para todos os sócios mensalmente via correio. Correio o quê? Correio, com selo, carimbo, carteiro. E funcionou, eu não sei exatamente quando desapareceu o tal do boletim impresso, mas pelo menos até a gestão da Leide ele estava. Funcionou pelo menos nos primeiros 15 anos. E eu peguei lá alguns, eu não tenho a coleção completa, os que trabalham com política linguística, dá uma bela
dissertação de mestrado, pegar todos os boletins e ver como essas questões, esses temas eram trabalhados nos boletins. Eu tenho lá o boletim de dezembro de 87, que é uma nota falando da promessa do Quércia, feita no dia 15 de março de 87, que foi o dia da posse, de implantar o espanhol no estado de São Paulo. No ano seguinte, né, essa promessa, todos sabemos, acabou se transformando no Centro de Línguas. Quando foi criada a tal da comissão, a subcomissão da Secretaria de Educação para Implantação e Implementação do Centro de Línguas da Rede Estadual de Ensino, a área de espanhol tinha um representante da USP, que era a professora Neide, e um representante da APESP, que era eu. Claro, eu podia pular essa parte, mas tinha 2 representantes da assessoria linguística. E essa comissão, como tudo que é a Secretaria de Educação, ela foi muito morosa, se reuniu muito pouco, mas resultou em aspectos positivos. As famosas OP, de atualização dos professores de espanhol. Na época era atualização mesmo, porque muitos professores tinham se formado há 10, 20 anos e nunca tinham dado aula de espanhol. E é um trabalho importante, eu acho. Todos estivemos de alguma forma envolvidos, a Neide atuou bastante nessas OPs. Com relação à questão da ingerência das autoridades espanholas, elas também tiveram os seus altos e baixos. Uma coisa curiosa nesse aspecto, pegando a história do ensino do espanhol em 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente vê que no estado de São Paulo sempre houve uma participação direta de professores espanhóis. Se a gente pegar a lista dos professores, dos responsáveis pela cátedra de literatura, língua e literatura espanhola, foram espanhóis. Os 3 primeiros foram espanhóis. Em Assis, o primeiro foi espanhol. Em São José do Rio Preto, o primeiro foi espanhol. Sempre foram espanhóis. Curiosamente, no Rio de Janeiro, sempre foram brasileiros. E aí, quando chega no momento de tornar de tomar as decisões políticas, aí há uma inversão. Isso é mais uma curiosidade, assim, que é para se pensar, pensando nessa... Eu estou pensando no boletim de 1º de janeiro de 1990, que tem uma notinha que eu vou ler, a notinha, que ela é muito significativa para vocês verem como as coisas, digamos, parece que estão patinando nessa área há praticamente 30 anos. O boletim número 1 de janeiro de 1990, ele informa o seguinte: a Assembleia General da PESP se manifestou por unanimidade contrária à criação de uma federação de associações de professores espanhóis. Em seu lugar, propondrá a las demás asociaciones el Consejo de Presidentes de las Asociaciones de Profesores no deliberativo, que se reuniría formalmente, por lo menos por ocasión de cada Congresso Brasileiro de Professores Espanhóis. Essa Assembleia foi a última presidida pelo Mário como presidente da associação. Ele terminou o mandato no final de 89 e no começo de 90 eu comecei e eu fui o encarregado de levar a reunião na Embaixada da Espanha em Brasília e defender essa posição que sempre defendemos. O Rio de Janeiro, de um lado, a professora Maria de Lourdes Martini, nessa ocasião ainda era presidente, e do outro lado era São Paulo desde o início. Nós tínhamos alguns aliados, a professora Naita Querush, que naquele momento era presidente da Associação do Estado do Paraná, e o pessoal de Santa Catarina. Vejam que estamos, parece que, no mesmo pé. Não tem federação até hoje, tem um conselho e estamos. Então, é uma luta de mais de 30 anos. Então, não, o Rio mudou, claro. Não estou dizendo que não mudou. Não, eu estou pensando nas origens. Eu disse origens, claramente. Bom, a outra questão
questão que a Neide também colocou e que eu acho importante, que a PS fez durante os seus primeiros anos, foi a realização a cada 2 anos de um encontro estadual de professores de espanhol, normalmente no mês de setembro, normalmente na USP, e sendo o primeiro realizado em 1986. Pelas notícias que eu tenho, o último foi realizado, foi o 9º, foi realizado em novembro de 2002, sob coordenação das professoras Heloísa Costa Milton e Esther Rojas Osório, que na época eram presidente e vice-presidente, e foi realizado na Assis. Até onde eu sei, foi o primeiro, e acho que foi o único realizado dos encontros realizados fora da cidade de São Paulo. Havia um pacto entre as associações que nos anos ímpares se celebraria o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e nos anos pares o Encontro Estadual de Professores de Espanhol, que estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina realizaram normalmente até, pelo menos nos muitos anos. Eu não sei o da PS, porque a partir dos anos 2000 para cá, eu me afastei um pouco da PS, eu não sei qual foi o último com esse nome e com essa regularidade a ser realizado. A outra questão era a participação a cada 2 anos do Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol, que se alternavam num acordo na ordem da fundação das associações. O primeiro foi no Rio de Janeiro, o segundo foi em São Paulo, o terceiro foi em Porto Alegre. Esse foi bastante interessante, e aí vem outra ideia que o Mário sempre teve, que é de uma lucidez assim, espantosa. Neste congresso, quem falou sobre o ensino do espanhol como língua estrangeira foi a professora Rosalba Contreras, da UNAM, do México. Esse congresso foi o terceiro, realizado em Porto Alegre, em 1989. Bom, em um momento qualquer, não sei exatamente qual, também não preciso falar, descambou o Congresso, como a Lídia já falou, o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol, e aí veio aquela ideia, né, que o Mário, nós, no Congresso de Hispanistas de 1998, de Madrid, numa mesa quadrada, que eram as famosas mesas que o Mário gostava. Eu acho assim, eu não sinto nenhuma falta de ter sido aluno do Mário como, digamos, aluno regular, porque nessas mesas quadradas se discutia muito mais do que se pode discutir numa sala de aula. Se discutia concepção de literatura, se discutia conceito de literatura comparada, se discutia atuação política, se discutia como deve ser uma caipirinha. O Mário, além de excelente enólogo, ele era um grande apreciador, como todo, aí vou jogar os estereótipos, como todo argentino, ele gostava muito de caipirinha, e ele, isso talvez se deva aos Maia, ele sabia, que é uma coisa que muitos de vocês com certeza não sabem, que a boa caipirinha é feita de limão galego, que é aquele pequenininho que é difícil até de você achar. Eu me lembro que numa dessas mesas, na ocasião em que veio aí a concepção de literatura comparada do Mário, que sempre foi muito interessante e lúcida, com o professor Cláudio Guilhem, discutíamos essa questão, de qual o melhor limão e por que o limão galego é o melhor para caipirinha, e o professor Cláudio Guilhem me encarregou de conseguir sementes de limão galego para eu levar para plantar na sua casa. Nesse momento, isso já era 90, 91, o professor Guilhem já estava aposentado dos Estados Unidos, já estava morando em Málaga, numa cidade perto de Málaga, e ele queria plantar limão galego na sua vinca. Então, em Madrid, em 98, um grupo de professores, isso o Mário conta mais de uma vez, a gente decidiu que estávamos cansados de ver sorteio de livro, passagem e propaganda de métodos
manuais, etc. E decidimos, então, que era o momento de fundar uma associação que cuidasse especialmente da pesquisa. Esse sonho foi realizado em 2000, no Congresso da UF. Para concluir, eu sei que já estou passando do tempo, eu falo muito e esse é um tema que seria muito difícil resumir em poucas palavras. Eu vou pegar 2 exemplos da atuação do Mário. Voltando um pouco à questão da concepção da literatura comparada. Desde o início, o Mário teve seus problemas, suas diferenças, explicitou as suas diferenças do conceito de literatura comparada e ele simplesmente se afastou da Abrali. Uma das concepções que o Mário tinha da literatura comparada é que, inclusive das literaturas do Brasil, é que nós só poderíamos ter uma visão completa das literaturas de língua espanhola a partir do Brasil. Desde essa questão do lugar de onde se fala. Aquele projeto que o Mário desenvolveu durante vários anos da picaresca e as projeções da picaresca na literatura brasileira é um projeto que vem dessa concepção. A vinda do Cláudio Guilhem, que é um dos grandes especialistas em literatura comparada e em picaresca, dá o curso da USP em 91, também vem dessa concepção. Então, eu acho que olhar a cultura do outro, a literatura do outro, a partir da nossa própria cultura e ver como o outro nos ensina a ver a nós mesmos e também o outro. Veja, isso daí é Derrida puro, Foucault puro, se vocês quiserem. É o núcleo dos Cultural Studies, que não tinha esse nome, mas que o Mário fazia na sua prática, desde na sua cátedra de literatura espanhola, e desde, sei lá, dos anos 70. Então eu vou pegar apenas dois fragmentos históricos também. Essa luta ela era mais articulada do que a gente possa imaginar. Em Curitiba, durante alguns anos, a Associação de Professores de Espanhol do Estado do Paraná, ela tinha uma página em vários jornais locais que se chamava Ecos Hispânicos e que era aberta a todos os professores de espanhol. Em 12 de abril de 1987, o Mário escreveu um texto que se chamava Razões para o Estudo do Espanhol no Brasil. E uma das razões que ele apontava era a seguinte: o relacionamento com os países hispano-americanos deve começar pelo mútuo conhecimento e este pelo aprendizado da língua do vizinho, deixando claro que o aparente domínio espontâneo da mesma não passa de um número. Eu digo isso porque há uma certa, algumas linhas, principalmente da revista aplicada à arte, que acham que o professor de literatura ou alguém formado na literatura na linha antiga não tem uma visão, digamos, de estudos culturais e uma visão global da questão. Sim, tem, e se está explicitado nessa ideia. E a outra, que é o que termina o texto, a principal dificuldade para o domínio do espanhol também nasce da semelhança das duas línguas, quando ela leva a que o brasileiro acha que sabe espanhol, simplesmente porque acha que o entende a partir da relativa compreensão de umas poucas palavras ou frases. Isso foi escrito em 87, não é na semana passada. Os que trabalham no ensino de espanhol no dia a dia sabem que esse problema está lá na sala de aula até hoje. Aqueles textos, a revista da PESP, ela funcionou regularmente até o número 7, se eu não estou enganado,
e era, até tenho a data aqui, até o ano de 97, se eu não estou enganado. Na revista número 1, de 90, o Mário foi convidado a publicar o texto que ele tinha apresentado no congresso, no encontro de professores de espanhol, que tinha acontecido nesse mesmo ano. A fala do Mário é de 20 de setembro de 90. E o texto era perspectivas para a enseñanza do espanhol no Brasil. Eu vou ler apenas a conclusão. Em síntese do texto do Mário. Creo que o futuro da enseñanza do espanhol no Brasil depende em buena parte de nosotros mismos. Depende de lo que seamos capaces de realizar em los 3 sentidos apontados. Em primeiro lugar, a capacidade de organização que tengamos para, em uma luta em defesa da enseñanza pública, hacer caber nossa bandeira de la libertad de opciones para el alumno en la disciplina lenguas extranjeras modernas. En segundo lugar, dependerá de la formación de profesores debidamente capacitados. Y por último, de que esa capacitación abarque también el desarrollo de una conciencia crítica que ponga al frente de las salas de clase profesores que piensen y hagan pensar. En todo ello, cabe a la PESP un papel importante, sin duda, y cuanto más frecuentes sean las oportunidades de reunirnos, como en esta ocasión, para conocernos mejor y discutir nuestras ideas, mayores serán las garantías de un mañana brillante para la enseñanza del español. O sea, un futuro para hacerse realidad, que para hacerse realidad exige de todos nosotros la conciencia de que los futuros solo pueden construirse a partir del presente. Muchas gracias. Mas não, acho que não precisa. Tá, é suficiente. Eu não vou deixar o debate para depois. Há várias coisas que eu acho que o Esteves colocou que trazem memórias muito importantes e muito significativas para tudo que a gente vem desenvolvendo e desenvolveu, mas eu acho que eu prefiro passar diretamente a palavra para o professor Marcos, que vai ler um texto de muitas mãos, né? Depois ele vai explicar isso, e depois, no final, nós fazemos o debate, vocês façam, nós faremos todos os comentários que acharmos pertinentes. Só queria dizer, Esteves, que colocadas as coisas dessa forma, eu me sinto uma espécie de dinossauro. Pois é, porque são todos os momentos que a gente viveu, né? Para alguns deve ser assim, uma coisa espantosa. Mas, enfim, é bom ser um pouquinho dinossauro também, para a gente poder trazer tudo isso à memória. Marcos, eu passo a palavra para você. Obrigado, Neide. Falar então depois, o Esteves tinha falado depois da Neide, eu tenho que falar depois da Neide e do Esteves. Né? E esse texto, para mim, pessoalmente, é muito bom estar aqui, pensando que 5 anos atrás fui um dos organizadores do primeiro simpósio em comemoração aos 25 anos. Era muito menor do que isso, ou seja, a gente conseguiu fazer numa tarde, foi um dia inteiro, na verdade foi um dia que a gente conseguiu fazer em comemoração aos 25 anos, foi o Jubileu de Prata da PESP. E agora vem dos 30 anos, aqui na USP, acho que pela história que a Neide comentou, e que o Esteves também, ou seja, a importância que tem essa casa para a PESP. E o que eu vou ler aqui, comentar um pouco, é sobre as gestões que foram, ou seja, a primeira gestão, que quando entrei eu como presidente em dezembro de 2006, então na verdade fiquei em 2007, 2008, e eu vou falar até a gestão anterior que o Gustavo agora vai falar, já entrando este ano. Então, por isso é um texto de muitas mãos, não só de pessoas da PESP, mas também de pessoas que ajudaram muito a PESP nesse tempo. Nesse caso, a Fernanda Castellano, que foi uma das autoras desse texto que eu vou ler, e ela não foi em nenhum desses momentos
da diretoria da PESP, mas sempre atuou muito com todas essas últimas 4 diretorias, né? Então, nesse texto, tentamos fazer um resumo do que foi a atuação da PESP desde o final de 2006. Acreditamos que muitas das posições das associações tomadas desde aquela época se mantêm até os dias de hoje, na 4ª diretoria eleita desde então. Assim que a primeira das diretorias assumiu a associação, em dezembro de 2006, percebemos que seriam necessárias mudanças radicais para que a PESP pudesse voltar a ter o respeito que um dia teve e pudesse recuperar o papel de representante legítimo dos professores de nosso Estado. Tivemos que encaminhar diversas mudanças. Cancelamos contratos que oneravam a associação, refizemos contratos em outras bases e, principalmente, começamos a construir uma nova cultura da associação. Nosso principal objetivo era fazer que a PESP voltasse a ser um espaço de discussão política, acadêmica e profissional dos professores da nossa área. A reestruturação que nos propusemos a encaminhar tinha no horizonte a autonomia e a independência da associação. Isso incluía necessariamente a não submissão aos órgãos estrangeiros ou nacionais, a não aceitação de presentinhos, ou seriam perritos, em troca de divulgação de ideias ou produtos. Como dissemos, era necessária uma ruptura, e na época foi necessário mostrar, tanto para os sócios da PESP, como para as demais APs do Brasil, que as APs têm que andar com suas próprias pernas. Isso significava pagar suas próprias contas, as viagens que fossem necessárias, sem precisar que outros órgãos fizessem isso. Foi o que fizemos durante todo o tempo que estivemos na associação. Não aceitamos nenhuma passagem, nenhuma estadia das que nos foram oferecidas. Quem financiou as participações da PESP nos eventos nacionais foram sócios da PESP ou recursos obtidos por mérito junto de órgãos nacionais de fomento ao ensino e à pesquisa. Pois é assim que acreditamos que uma associação tem que agir, tem que conseguir manter-se por si mesma, para que possa manter sua independência de ideias e atitudes. É muito bom ver que as mudanças tão radicais à época tenham gerado a possibilidade de um evento como o de hoje, que esteja patrocinado não só pela PESP, mas também por agências brasileiras de incentivo à pesquisa, e que as editoras sejam parceiras do evento, e não donas, como muitas vezes foram. Voltando a 2007, divulgamos esse posicionamento político tanto em São Paulo, como nos encontros dos quais participamos em nível nacional. E se a princípio elas foram taxadas por algum como atitudes arrogantes, atualmente compreende-se e respeita-se essa postura, não só em São Paulo, mas em vários estados brasileiros. Recebemos diversos e-mails de muitos lugares manifestando concordância com esse procedimento político. E no encontro de representantes de associações de professores de espanhol, realizado em João Pessoa em 2008, um dos pontos da pauta, apresentado pela PESP, propunha justamente discutir formas alternativas de financiamento das atividades das associações, que não estivessem atreladas apenas ao governo espanhol. O debate teve excelente acolhida pelos participantes e decidiu-se ali que, em médio prazo, serão pensadas novas formas de participação de todos nos congressos, de modo a diluir o peso político de uma única instituição nos congressos de professores de espanhol. Em todos os encontros posteriores, a PESP continua a pautar esse tema. Na mesma época, a PESP participou de discussões, de novo, a gente parece que esse tema não acaba nunca, sobre a possível criação de uma Associação Nacional de Professores de Espanhol. Nelas defendeu que uma forma de organização que nucleasse as associações como uma federação só seria possível com homogeneidade estatutária das associações e com garantia de autonomia e independência de financiamento. No final de 2008, quando a segunda diretoria do período iniciou seus trabalhos, concebemos o que se transformaria no Congresso Internacional de Professores de Línguas Oficiais do Mercosul e no encontro de associações concomitantemente, com um duplo propósito político. Por uma parte, estabelecer laços permanentes com os educadores envolvidos na implantação do português brasileiro nos países vizinhos. Por outra, contribuir para mudar o eixo de percepção de muitas associações de outros estados acerca do espanhol no Brasil. Predominava uma figuração das instituições do governo espanhol como centralizadoras em relação à difusão da língua no país. Imagem muito claramente representada em vários congressos, do quais as associações iam financiadas pela conselheria. E reuniões com as associações estaduais sentadas em torno do conselheiro, que ocupava, de fato, o lugar do Estado Nacional. Não bastava a rejeição nossa e de muitos professores ao neocolonialismo. Era necessário propor uma alternativa positiva de integração regional. Mediante o CIPLOM,
dávamos uma expressão concreta à proposta de espanhol no Brasil para a integração latino-americana com reciprocidade. A reciprocidade que começava a anunciar a inclusão do português na escola argentina e uruguaia, bem como o intenso trabalho de cooperação dos últimos 10 anos entre nossos países. A organização do CIPLOM e do EAPLOM foi acompanhada de uma intensa divulgação desses acordos e de suas consequências práticas. Fizemos ênfase também em demonstrar que era possível fazer um grande congresso com recursos de nossos países, sem necessidade de aceitar o financiamento fácil do servilismo. Sabemos já do sucesso que alcançou a proposta, que hoje, felizmente, já não é da APESP, mas, depois da segunda realização, passou a ser patrimônio e assunto de um amplo grupo de instituições. No mesmo período, dia 4 de agosto de 2009, a notícia intitulada "Acordo vai permitir a difusão do idioma nas escolas públicas", que foi divulgada pela Agência Brasil, informava que naquela mesma data havia sido firmada uma carta de intenções entre o Ministério da Educação e o Instituto Cervantes. O texto afirmava que esse centro de ensino, com sede na Espanha e filiais no Brasil, seria responsável, abre aspas, por formar professores brasileiros e tornar disponíveis recursos didáticos e técnicos para o ensino de espanhol nas escolas públicas, fecha aspas. E como dissemos em uma carta ao MEC, corria-se o risco de que a disciplina língua espanhola, em vez de integrar-se como uma a mais no currículo, se transformasse em um pacote informático elaborado fora do sistema educativo. A indignação gerada pela publicação da referida notícia produziu reações imediatas. Em todas elas, a diretoria da APESP, naquele momento, assim como ex-diretores e alguns de seus associados, participaram ativamente de uma série de compromissos. O primeiro foi a criação de um grupo de discussões virtuais, no Yahoo Grupos, que chama L do Brasil, e um blog, que é espanholdobrasil.wordpress.com. Depois, a realização da primeira semana de aulas do segundo semestre de 2009, de uma semana de debates sobre a implementação do espanhol, uma formação conjunta que teve lugar em diversas universidades brasileiras. Depois, o envio de cartas e de um abaixo-assinado ao MEC. E, finalmente, a constituição da COPESPRA, a Comissão Permanente para o Acompanhamento da Implementação do Espanhol no Sistema Educativo Brasileiro. A COPESPRA foi formada em seu primeiro momento com representantes de associações de professores, pesquisadores e de universidades públicas de 3 estados do país. Entre os membros fundadores da comissão estavam as professoras doutoras Neide Gonçalves e Mônica Mairink, representando a APESP, e a Fernanda Castellano Rodrigues, que na época estava representando a ABH. Foi um movimento que mudou o mapa do espanhol no Brasil, e no qual nossa associação teve um papel importante. Nossa segunda carta ao MEC foi adotada com adaptações como baixo-assinado nacional, com mais de 1000 assinaturas. A existência da COPESPRA possibilitou a criação de uma rede constituída por professores de espanhol de diferentes níveis de ensino e de praticamente todos os estados brasileiros. Esta rede, mesmo depois do desaparecimento da comissão, continua em contato e de muitas formas ainda acompanha a situação do espanhol no sistema educativo brasileiro. Uma dessas formas de articulação é o Fórum de Discussões L do Brasil, criado em 2009, eu já tinha dito, né? No qual participamos como moderadores e que hoje tem 540 associados. Além disso, o blog, aberto na mesma época, tem tinha na semana passada 113 mil visualizações, o que demonstra como o tema da implementação do espanhol nas escolas brasileiras e suas consequências continuam interessando a um grande público. E essas duas articulações, tanto a COPESPRA como o blog, gerou também 2 outras formas de comunicação, que é a página do Facebook, que é o Espanhol do Brasil, e o Twitter, que é @LDoBrasil. Também em 2009 e 2010, enfrentamos uma nova luta, a tentativa de terceirização das disciplinas de línguas estrangeiras pelo governo paulista, projeto que foi finalmente abandonado já em 2008. Já em 2008, a Resolução 76 da Secretaria Estadual de Educação tinha estabelecido, de fato, o inglês como uma única língua estrangeira curricular. E o Decreto 54.758, assinado pelo governador do Estado em 10 de dezembro de 2009, exigava a terceirização do ensino de línguas na escola regular, para a qual chegou a haver processos de licitação. Não apenas o projeto atentava contra o papel das línguas na formação cidadã,
mas dava lugar a lucros suspeitos, já que as bases da licitação propunham valores que, segundo nossos cálculos, fariam com que o Estado gastasse por hora a aula 4 vezes mais do que recebia um professor. Iniciamos a respeito um forte movimento, em unidade com a Associação de Professores de Francês, Italiano, Inglês e Alemão, que culminou em um debate público na Assembleia Legislativa, promovido pela Comissão de Educação. O evento, realizado em 10 de março de 2010, alcançou sucesso quantitativo e qualitativo. O auditório ficou lotado por professores e estudantes das mais diversas procedências, de alunos de escola a professores aposentados, docentes do Centro de Línguas e de todas as universidades públicas do Estado. Também em 2010, visando o maior intercâmbio com o interior, e voltando a ter um intercâmbio, na verdade, organizamos um conjunto com a UFSCar, um evento que passaria a ser permanente, que é a primeira jornada UFSCar APESP para professores de espanhol, que vem sendo realizada a cada ano. Havia já um antecedente de uma jornada em Franca, que tinha sido realizada em 2008. Em 2011 e 2012, realizamos 3 jornadas APESP, com os temas: o ensino do espanhol na rede pública, relatos de experiência; o ensino de espanhol na educação básica, literatura e leitura na sala de aula; e educação básica, a tecnologia em sala de aula, em que convocávamos os professores da educação básica a fazer uma apresentação sobre os temas e a discuti-los, com a intenção de aproximar as discussões da associação do dia a dia dos professores. Também durante esses anos, o diálogo muitas vezes polêmico com a Secretaria de Educação do Estado deu continuidade à reivindicação de concurso público para a disciplina e de uma implantação adequada na grade curricular das escolas. Mantivemos ainda a proposta de instrumentar a formação continuada em interação com as universidades públicas do Estado. Assim, em 2011, deu início a um ciclo de conferências da área de espanhol da USP em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. E em 2003, pela primeira vez em muitos anos, o conjunto das orientações técnicas para professores do Estado foram organizados pela APESP, em colaboração com professores de diversas universidades. Em 2012, voltou a estar em pauta nas reuniões de representantes de associações de professores de espanhol a possibilidade de formação de uma federação nacional. Nossas assembleias têm deliberado, de modo geral, por princípio de proporcionalidade e de mínima homogeneidade entre as associações participantes quanto à sua composição e estatuto. Desde 89, né? Para terminar, lembramos que esse relato refere-se aos anos do que chamamos de refundação da APESP. Mas isso não quer dizer que ela não existiu de maneira muito combativa antes de nós. Mário Gonçalves muitas vezes nos disse para olhar a história da associação, que víssemos o que já havia sido feito, que não precisávamos tomar novas medidas, pois muitas delas já haviam sido tomadas e discutidas antes. Vale então terminar com uma parte de uma ata da reunião da APESP de 7 de novembro de 97, pouco mais de 16 anos, que mostra como as últimas diretorias da APESP parecem manter, embora com as divergências de qualquer democracia, uma postura ética com os princípios que a APESP tem desde sua fundação. O início da ata da Assembleia, essa de 97, dizia, né? A Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo não é contrária à criação de uma federação brasileira das associações de professores de espanhol dos diversos estados. Porém, entende tratar-se de uma etapa que só deve ser atingida a partir de instâncias que estabeleçam garantias para que a federação constitua um efetivo avanço na vida das associações. Nesse momento, a importância do Mercosul como fator de integração dos países nele reunidos faz com que o ensino do espanhol adquira uma dimensão extraordinária e que, sendo assim, as associações de professores de espanhol sejam um espaço privilegiado para o seu desenvolvimento. Por isso, para os professores, tanto para os professores quanto as diversas associações, vêm-se hoje submetidas a um desacostumado assédio, na medida em que passaram a ser agentes de um processo que envolve interesses de todo tipo, tanto políticos como econômicos e culturais. É necessário, portanto, que as associações procurem, mais do que nunca, agir à margem de interesses alheios aos do conjunto dos professores que as integram. Isso impõe a necessidade de refletir, no intuito de que qualquer passos que venham a ser dados obedeçam às diretrizes que emanem desse conjunto. Não parece conveniente que se ceda simplesmente a pressões externas, cujos verdadeiros alvos podem ser os que convêm a cada uma das associações de professores de espanhol, nem no melhor desenvolvimento do ensino de espanhol no Brasil. Essa é a ata de 97. Né? E os tempos mudaram.
as políticas públicas da região já não estão, como naquele tempo, sob a hegemonia de um neoliberalismo, que obrigava a assumir atitudes defensivas. A América do Sul produziu realizações concretas na integração regional e na redução das desigualdades sociais. E isso foi propiciado para o ensino do espanhol no Brasil, bem como do português nos países vizinhos, possibilidades de identificação com esses objetivos, visões de integração e de formação cidadã, hoje muito mais arraigadas no professorado. Nesse sentido, muito nos orgulha dizer aqui que dois dos autores desse texto, a Fernanda Castelano Rodrigues e o Ivan Martins, não estão presentes hoje aqui neste evento porque estão participando do programa Mais Médicos, no ensino de português para professores hispanofalantes. E estamos tentando, por fim, manter a trajetória da PESP da melhor maneira possível. Isso só será possível com a ajuda dos professores de espanhol do Estado de São Paulo. Ajudem a manter uma PESP sempre forte e combativa. Juntos somos fortes. Obrigado. Bom, agora com a palavra o presidente. Nós pensamos a ordem da mesa, digamos, talvez como percurso histórico, né? E, bom, ser o último a falar é mais difícil ainda, Marcos. Depois de, enfim, todos os três anteriores. Retomando um pouco o que o Marcos já falou, nos últimos digamos, meses da associação, no último ano da associação, nós continuamos realizando e participando de vários eventos. Eu vou citar os principais, além deste em que estamos, que tinha como presidente da comissão científica o Mário. Bom, nós fomos um dos organizadores do segundo Ciplom e Aplom, realizados em maio deste ano em Buenos Aires. E devemos participar também da terceira edição, que deve ser em 2016, no Uruguai ou na Venezuela. Participamos como apoiadores do 4º Encontro de Profissionais de Espanhol, organizado pelo Espaço Espanha e pelo Departamento de Letras Modernas da Unesp de São José do Rio Preto. Organizamos pelo 4º ano consecutivo jornadas Universidade Federal de São Carlos, PESP, para professores de espanhol. Perdão, esse organizaremos ainda este ano. Estamos organizando em conjunto com a Secretaria da Educação do Estado as orientações técnicas, que a gente denominou Jornada de Capacitação Docente, APESP, Secretaria da Educação, que é uma grande jornada de capacitação para cerca de 600 professores de espanhol que atuam na rede pública nos CELS, Centros de Ensinos de Língua. Esse que o Quercia, enfim, criou para evitar a implementação efetiva da língua espanhola na rede pública. A associação, digamos, sempre defende o CELS por várias qualidades, né, que ele apresenta, sem nunca esquecer que ele não deveria substituir as aulas na grade curricular. E organizamos também a primeira jornada PESP, Consórcio ELSE, Centro de Línguas da FEFELET USP, em conjunto com essas instituições. Também estamos relançando uma revista da PESP, que se chamará Intersecciones. Ela deverá ser lançada amanhã, no final deste evento. A Intersecciones tem como objetivo publicar colaborações que sejam de interesse tanto para a prática como para a formação dos professores de espanhol e outras matérias correlatas, e constituir-se como um espaço de reflexão sobre a nossa área. Dito isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns princípios mais gerais e abrangentes que, no nosso entendimento, motivam a existência da PESP e norteiam sua atuação.
Em primeiro lugar, trata-se de um espaço de atuação coletiva dos professores de espanhol do nosso Estado, incluindo questões políticas, acadêmicas e profissionais. E também se trata de um espaço de deliberação coletiva. Desde 2006, isso é observado escrupulosamente. Pode parecer estranho declarar isso, porque todas as associações deveriam funcionar assim sempre. Mas, infelizmente, a gente sabe que, por vezes, isso não acontece. As decisões mais importantes são sempre necessariamente tomadas por assembleia, convocada publicamente com ao menos 15 dias de antecedência, como exige nosso estatuto. E a diretoria executa o que é definido pela assembleia. A atual gestão e as 3 anteriores, de certa forma, fazem parte de um grupo relativamente coeso e com uma visão similar sobre diversos assuntos. A primeira gestão desse grupo se iniciou no fim de 2006, como já foi dito, quando foi necessária uma refundação da associação, e desde então todas as gestões se elegeram declarando-se de continuidade. Nós somos uma das poucas associações do país em que os integrantes sempre mudam de uma diretoria para outra. É claro que também houve, e que há, em diversos momentos, estilos, atitudes e prioridades diferentes, assim como houve e há divergências, como é adequado a um processo democrático. Em segundo lugar, trata-se de uma associação autônoma e independente, que é efetivamente pautada e dirigida por seus associados, que não está submetida ou vinculada a órgãos, governos, empresas ou qualquer instância alheia à própria associação, como aqui já foi exposto. Aqui eu faço um parênteses. A diretoria da associação tem hoje 6 diretores, mas a atual gestão é composta por 10 pessoas que trabalham no dia a dia. Além disso, a associação sempre conta com o trabalho de várias outras pessoas. Para dar um exemplo, nas OTs, nessa jornada de capacitação docente da PESP com a Secretaria de Educação, participaram 10 professores na organização e 30 professores ministrando palestras e dando oficinas. Tanto na diretoria como em todos os eventos, todos trabalham de forma voluntária. Hoje, a maior parte dos associados da PESP é oriunda da Universidade de São Paulo, de professores aqui formados. Talvez porque a PESP tenha nascido aqui, e o perfil dos associados é mais acadêmico e menos relacionado ao ensino básico. Um dos motivos para isso é que em nosso estado não temos ainda a disciplina em língua espanhola no ensino básico da rede pública de modo efetivo. Um dos desafios da APESP é aumentar o número de associados, uma questão que vem sendo enfrentada desde o fim de 2006. Hoje há cerca de 50 associados com anuidade em dia, embora tenhamos centenas de associados inscritos e cerca de 1.000 pessoas na nossa lista de e-mail. Nesse sentido, em 2007 e 2008, os estudantes foram incluídos na associação. Eles podem, a partir dessa data, fazer parte da associação. Em 2011 e 2012, foram feitos alguns eventos que pretendiam dar voz aos professores do ensino básico. Assim como este evento, também tem a intenção de ser um espaço para os professores do ensino básico. Não somente como ouvintes, mas também como participantes. Por isso nós abrimos a inscrição para oficinas e para comunicações. Nós gostaríamos de entender por que há relativamente poucos associados mais ativos e pretendemos fazer em breve uma consulta a respeito. Aqui cabe outro parênteses, para lembrar que o professor Mário sempre foi uma das pessoas mais ativas na associação, participando das assembleias, das reuniões e realizando diversos trabalhos, sempre imbuído de uma visão que defendia a necessidade de uma atuação coletiva dos professores e de um funcionamento independente e democrático dessa coletividade, assim como de que é preciso lutar por uma educação de qualidade.
Por falar em defender uma educação de qualidade, isso é o terceiro item que motiva a existência da APESP e norteia sua atuação. Até o momento, temos atuado em prol da qualidade da educação, quase sempre dentro da nossa área específica, o espanhol. Nesse sentido, realizamos e participamos de inúmeros eventos de formação continuada dos professores. Historicamente, conseguimos barrar várias propostas que seriam perniciosas, como já citado aqui, uma proposta de terceirização das aulas de línguas estrangeiras na rede pública do Estado de São Paulo, ou o acordo MEC-Instituto Cervantes. Defendemos uma visão de educação que contemple a qualidade tanto em um sentido mais restrito, específico à nossa área, quanto em um sentido mais abrangente, que leve em consideração a formação para a cidadania e para a consciência democrática, assim como para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Defendemos também o plurilinguismo, como já lembrou aqui o professor Esteves, como uma meta a ser alcançada pela sociedade. Chego ao quarto item que motiva a existência da APESP e norteia a sua atuação. Defendemos a inclusão da língua espanhola como disciplina no ensino básico, porque entendemos que uma língua adicional pode ser um meio para compreender melhor o mundo e a si próprio, e pode contribuir muito para a formação ampla dos estudantes, bem como, no caso específico do espanhol, contribuir na construção da integração regional com os países vizinhos. Defendemos a integração regional no âmbito do Mercosul, da Unasul e da América Latina, pensada como aproximação, reconhecimento e união entre os países e povos, como apoio mútuo para a melhoria das condições de vida da população, para a defesa da democracia e da cidadania. Obviamente, não queremos uma integração que privilegie o financeiro, mas sim em que prevaleça a busca do bem-estar das pessoas. Esses princípios gerais e abrangentes vêm de tempos atrás. Em uma entrevista de 2007, publicada no Boletim da APESP de julho daquele ano, o professor Mário Gonzalez afirmava, cito, "A APESP foi criada quando intuímos duas coisas: o fim da ditadura militar e, com ele, o aparecimento de espaços e condições para a integração latino-americana, onde a língua espanhola caberia um importante papel." Em relação à inclusão da língua espanhola como disciplina no ensino básico, a APESP está, desde o começo deste ano, conversando com os gestores da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com a intenção de que esta inclua a língua espanhola, pelo menos nas grades curriculares de todos os anos do ensino médio da rede pública, bem como no concurso para professores, que deve ser realizado este ano. Eu não sei se todos vocês sabem, o Estado de São Paulo, a rede pública do Estado de São Paulo, não tem nenhum professor concursado para a disciplina língua espanhola até hoje. Ou seja, não foi feito até o momento nenhum concurso para essa disciplina. Os professores de espanhol que existem na rede pública entraram, concursados por professores para a disciplina de português ou entraram como contratação precária. Já fomos recebidos pelo secretário ou pelo secretário adjunto 3 vezes e temos agendado uma reunião, uma quarta reunião, no dia 24 desse mês. Existe algum diálogo com a Secretaria de Educação, que, no entanto, não é nada fácil. Nós convidamos todos a ver no nosso site o relato dessas reuniões. Não daria tempo de falar sobre isso, mas esse diálogo se arrasta já há vários meses e ainda sem uma definição. Nós ainda não sabemos se conseguiremos ao menos parte do que defendemos junto à Assembleia. Eu acho até que pela fala anteriores, talvez já tenha ficado claro que a APESP tem uma atuação local no estado de São Paulo, mas também sempre teve uma atuação nacional, trabalhando em conjunto com outras associações de professores de espanhol e com os professores do nosso e de outros estados.
Além disso, a APESP passou a ter também uma atuação regional no âmbito do Mercosul, a partir de 2009 e 2010, com a criação do CIPLOM e EPLOM, já citados aqui. Este ano, além da segunda edição desses eventos, também participamos da jornada APESP, Consórcio Hélice, Centro de Línguas, Cefelete USP. A APESP nasceu em 1983, inspirada pela criação da APERJ, Associação do Rio de Janeiro, 2 anos antes, que são as duas primeiras associações fundadas. Em 1985, as associações então existentes criaram o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol. E desde então, a APESP participa, ou pelo menos tenta participar, da organização desse evento. Esse evento, em tese, é organizado pelo conjunto das associações de professores de espanhol. Nem sempre na prática isso acontece. Na prática, muitas vezes, a organização foi assumida pela associação do estado em que seria o evento. Mas nós, pelo menos desde 2006, sempre brigamos para participar dessa organização. E algumas vezes conseguimos, e algumas vezes, por exemplo, na edição do Rio de Janeiro, nós tivemos um evento bastante bom. Em 1987, a segunda edição do Congresso foi realizada aqui em São Paulo. E agora, depois de 18 anos, o evento voltará a ser realizado em nosso estado. Dessa vez na Universidade Federal de São Carlos, na cidade de São Carlos, em 2015. O 16º Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol será realizado pela APESP e pelo conjunto das associações, em parceria com a área de espanhol da Universidade Federal de São Carlos e da Universidade Federal de São Paulo. E será um passo a mais no sentido de aumentar a atuação da APESP no interior do estado. O que é outro desafio que vem sendo preocupação constante da associação desde 2006. Temos integrado vários eventos no interior, em conjunto com faculdades e universidades, e agora participaremos da organização de um grande evento em São Carlos. Há muitos desafios que a APESP e os professores de espanhol devem continuar enfrentando. Por um lado, melhorar a própria organização da nossa categoria e aumentar o número de pessoas que participam de forma ativa das nossas associações e de nossos movimentos. Isso inclui tanto a forma como atuamos em nossa associação, quanto a relação com as demais associações de professores de espanhol. Há muitos anos se discute qual seria a melhor forma de atuação conjunta das associações e a APESP sempre tem participado ativamente desse debate. Talvez estejamos no momento de propor aos nossos colegas não uma forma mágica de organização, mas sim alguns objetivos e meios de alcançá-los, como forma de começar, mais uma vez, a caminhar como um movimento. Na próxima Assembleia ou reunião, pretendemos colocar em pauta esse tema. Por outro lado, como todos sabemos, temos em nosso país em geral, e em nosso estado especificamente, uma educação que está muito aquém da que queremos. No caso específico da língua espanhola no ensino básico, igualmente há muitos problemas e uma política linguística bastante complicada e implantada de forma absolutamente insuficiente. Como sabemos, a Lei 11.161 é problemática e descumprida. Talvez seja o momento de, além de dar continuidade ao que já fazemos, pensarmos em novas estratégias de atuação em relação ao poder público a respeito do espanhol no ensino regular. Talvez devam ser nessa direção os objetivos que queiramos propor a nossos colegas. Obrigado. Bom, veio aqui um recado que as comunicações têm que começar até no máximo 11h10. Isso está pensado porque, enfim, as salas depois podem ter outro uso. Então, eu vou passar para a Neide coordenar aqui alguma discussão que terá que ser bastante breve. Bom, eu acho que terá que ser bastante breve, 10 minutos, para que depois as pessoas também tenham 10 minutos
de intervalo, né? Então, nesses 10 minutos, eu gostaria que as pessoas que quisessem fazer perguntas ou algum comentário se manifestassem. Silvana. Silvana, quer o microfone? Tem outro. Acho que alcança. Agradeço muito a todos os expositores. Imagino que eu posso ser porta-voz aqui em público, porque realmente a mesa foi excelente em todos os sentidos. Mas eu queria, sem mais, eu queria me referir a dois pequenos exemplos, dar um testemunho sobre tudo um deles. O primeiro exemplo ligado a, isso sim é uma questão acadêmica, ligado a uma menção do Esteves, digamos em consonância com o que ele falou sobre a mudança discursivo-semiótica que estamos vivendo todos agora, neste século XXI, na segunda década especialmente. Eu recentemente li 2 artigos, além disso que você falou, ou complementando, como a relação processo e sistema da língua tem essa relação intrínseca. Os artigos são... Eu estava discutindo com os alunos questões do estilo indireto e do relatar, e a voz do outro, e diversas formas. E nesses trabalhos, um deles publicado na revista Espanha, o outro da MLA, os dois são dos Estados Unidos, com levantamentos assim, como muitos americanos fazem, muito minuciosos e quantitativistas e documentados, mas, em concreto, era a diminuição do estilo indireto, propriamente dito, com as transformações morfossintáticas e de construções, devido justamente às redes sociais e a essas novas formas de interação, em que o indireto livre, ou mesmo o direto replicado, está ampliando. E essa é uma reflexão para nós, porque, digamos, a riqueza de utilização de expressões verbais e construções ficando reduzida. Então, é uma questão que sobre a qual eu penso que os professores de espanhol e a formação de professores têm que refletir. Essa diminuição da riqueza expressiva, que é uma coisa em consonância ou para pensar junto com toda essa questão da imagem e, sobretudo, do instantâneo, né? A segunda coisa que, como testemunha, que aqui foi dito, mas eu, digamos, de dentro e de fora, o que eu quero dar é um testemunho muito veemente da pluralidade da ABESP e da BH. E por que eu digo isso? Porque a Unicamp, por uma questão institucional muito forte e desde sua fundação, não tem, e agora, depois de tantas décadas, eu acredito que não terá, ou a menos que, não sei, aconteça uma revolução, a área de língua espanhola enquanto tal. Mas eu quero dizer que a APESP, o Mário, a Ney, todo o grupo, a USP, a ABH, teve sempre, e isso não é um papo assim democrático que é dito, não, realmente uma atitude de foco acadêmico e plural. Porque eu era convidada, a Unicamp era convidada sistematicamente, sem que eu institucionalmente ou administrativamente, não eu, a Unicamp, outros colegas também. E era pelo diálogo acadêmico, pelas preocupações. E a pluralidade também em relação ao Brasil, que sim, o Rio mudou, e a APERJ foi inspiração e tal, mas a APESP, do começo, levou em conta a questão da posição plurilinguista. Nós sabemos, todo quem esteve presente lembra daquele primeiro congresso de professores de espanhol, e isso é uma coisa academicamente relevante. O Rio foi apresentado na palestra inaugural, isso para o pessoal novo que não esteve lá, uma comparação entre o espanhol de Madrid e o português bom, que era onde havia estado a corte.
Sim, mas isso numa palestra de professores de espanhol no Brasil, e realmente aí nós posicionamos de uma forma diferente, e isso já a APESP teve no começo, essa visão de trabalhar no seio das contradições sociolinguísticas e socioculturais. Isso tem sido do início mesmo. Então, eu queria dar esse testemunho porque eu tenho sido partícipe e sou muito grata, porque isso eu devo reconhecer, porque eu tinha pressões institucionais para outras coisas, para a POA, para a LIM, a LED, a BLA, sei lá o quê. E a APESP, eu sou eu sou até falo no seio da minha família. Isso sempre tem sido uma atitude, e o Mário, com quem eu só participei numa banca com o Mário lá em Campinas, que ele foi para uma questão de tradução. Não tenho tido a convivência, por exemplo, acadêmica que as pessoas tiveram, mas essa atitude plural, isso foi o que me comoveu tanto quando aconteceu o falecimento, porque isso ele sempre teve, e o pessoal daqui também. E isso realmente, em termos ideológicos, em termos acadêmicos, tem sido crucial. Bom, gente, bom dia. Nem tinha preparado uma fala, mas ouvindo o texto do Gustavo, queria fazer algumas perguntas sobre a relação com o governo do Estado. E eu queria saber também como a APESP tem atuado junto ao governo municipal, porque no ensino municipal, quase todo é do Fundamental 2, de quinta e 8ª série, onde o espanhol não tem na grade curricular. Porém, no município existem 8 escolas de ensino médio, e essas 8 escolas têm o espanhol na grade. Eu sou professor de uma delas, a MF de Vila Alegrete, e são 2 aulas semanais, por sala, bastante assim, interessante. Só que, por exemplo, houve o concurso para essas 8 escolas, só que depois disso não há nenhuma política pública ou política de formação dos professores de espanhol na rede, que devem ser em volta de 10 professores de espanhol na rede municipal. Eu queria saber sobre isso, as orientações técnicas para o ensino de espanhol, se está havendo algum diálogo, porque seria um tema interessante para a APESP abordar, um grupo pequeno. É isso. Então, em Campinas também houve na rede municipal. Eu fiz parte do lado dessa obra. Aí não sei como que é eu só comento rapidamente o que a Silvana disse, 2 coisas que ela disse importantes. Uma, que é um ponto para a nossa reflexão, ou seja, como, e acho que há pessoas que já estão refletindo sobre isso, quais são as consequências desses novos meios e de todas essas coisas que estão acontecendo no momento atual, sobre a língua e como nós podemos enfrentar essa questão nas nossas reflexões e nas nossas pesquisas. Eu acho importante. E a segunda, eu acho importante voltar sobre essa questão da pluralidade. Eu acho que a APESP já nasceu com essa marca, ou seja, ela surgiu com a ideia de que não era uma associação para lutar pela imposição de uma língua, e sim uma associação para lutar ou para pensar na organização dos professores dessa língua, nas formas de intervenção e até de melhoria das condições de trabalho, e inclusive de nos ligarmos e nos associarmos a outros professores de outras línguas, sempre, digamos, respeitando as escolhas das diversas comunidades em função das suas necessidades, e não apenas de necessidades também, das suas escolhas, inclusive pessoais, das suas escolhas em função da sua história, do seu passado, daquilo que faz sentido. Porque eu acho que, às vezes, a gente fica muito ligado ao pragmático e só pensando nas necessidades, do dia a dia, mas a gente tem que pensar em outras necessidades também, em outras razões que nos levam a estudar outras línguas e a entrar em contato com outras culturas.
Eu acho que isso sempre esteve na pauta e no pensamento das nossas associações e esteve também muito ligado ao Departamento de Letras Modernas. O Departamento de Letras Modernas aqui desta universidade tem um texto, inclusive, famoso, que circula, não sei exatamente onde é que ele está hoje, mas que liderou a organização desse movimento foi também, em parte, o Mário, né? Onde se defende o plurilinguismo, ou seja, não há imposições. E, nesse sentido, eu me lembro também que a nossa associação foi contrária à promulgação da lei de obrigatoriedade. A tal ponto, isso aconteceu, isso foi tão forte que a presidente da associação, na época em que estava se discutindo a lei lá na Comissão de Educação lá do Congresso, a presidente, que era a professora Eliane Gonçalves na época, ela foi à reunião lá levando a posição da associação. E a posição da associação em assembleia tinha sido contrária a uma lei de obrigatoriedade. Naquela ocasião, depois que a professora Eliane levou a posição da associação, a associação foi excluída da comissão do Anuário Brasileiro de Estudos Hispânicos. Ela foi desligada, a PESP não participa mais, desde aquela ocasião, do Comitê Científico do Anuário Brasileiro de Estudos Hispânicos, porque foi contrária à aprovação da lei. E continuamos, muitos de nós, duvidando muito dessa lei, que eu acho que foi uma lei que mais trabalhou contra nós do que a nosso favor. Bom, Renê, nos últimos anos, pensando em 2006 para cá, a associação tentou entrar em contato com a Secretaria de Educação algumas vezes. Nunca conseguiu, pelo menos até agora não conseguiu. Talvez a gente deva agora insistir, mas não conseguimos nenhum tipo de diálogo ainda. E, obviamente, a associação está aberta a fazer uma capacitação, algum evento em conjunto com os professores da rede municipal, certamente. A gente entende, inclusive, que os professores da rede municipal já são, digamos, bem informados. Talvez a gente possa, inclusive, fazer alguma coisa em conjunto. Não só pensar na associação como quem leva alguma coisa, mas sim num intercâmbio, num diálogo. Isso seria muito importante para a associação, porque na associação nós temos hoje poucos professores que atuam na rede básica, na rede de ensino básico. Então, gostei muito da sua pergunta e acho que seria importantíssimo que a gente mantivesse o diálogo. Desde 2007, quando foi o concurso anterior ao que você entrou, eu conversei com a subsecretária da Educação. Na semana que sai o concurso, eu falei, cadê o espanhol? Vocês têm 8 escolas que têm ensino médio, então vocês têm que colocar o espanhol. A gente esqueceu. Essa foi a resposta que eu recebi. Então, e protocolamos vários pedidos na secretaria na época e ninguém respondeu nunca. Bom, mais alguém? Bom, vamos encerrando então. Vamos fazer um intervalo rapidinho para irmos para as salas de comunicação. Só uma coisa, para quem não conhece aqui, as comunicações elas vão ser feitas no prédio ao lado. Aqui pelo térreo a gente pode sair e vai para este lado até o fim, acaba esse prédio e entramos no prédio do curso de letras, onde serão as comunicações. Muito obrigado a todos pela presença.